Boa noite a todos. Terça-feira, 1º de fevereiro de 2022. Estamos começando mais uma live, nossas lives de terça, né, em que eu falo sobre saúde, alimentação, jejum e etc. Lembrando que na terça-feira que vem não vamos ter live, né, na terça-feira que vem é no dia 8 e no dia 7, do dia 7 ao dia 10, vai começar uma edição da Maratona do Emagrecimento Saudável. Então, na terça-feira que vem eu vou estar ao vivo, né, fazendo a segunda aula da maratona. Espero que todos vocês já tenham se inscrito. Eu tenho aqui o link na minha bio e conto com a participação e a presença de todos vocês. Inclusive, essa edição vai ter uma novidade, né? Para os que já conhecem, o Daniel é meu braço direito aqui do MES, né? Eu desenvolvi esse método, o Daniel me ajudou muito a propagar esse método e crescer a dimensão dele para as pessoas todas. E o Daniel é meu braço direito e ele vai participar comigo dessa edição da maratona, porque ele está fazendo uma compilação de muitas perguntas. Inclusive, quem tem pergunta pode até mandar direto para o Daniel. Ele vai fazer uma compilação das perguntas mais frequentes, das dúvidas mais frequentes, e são os assuntos que eu vou mais abordar nessa maratona, e ele vai me ajudar fazendo mesmo perguntas ao vivo e etc., vendo as perguntas das pessoas que estão ao vivo me assistindo. Então essa edição vai ser muito legal, são aulas novas, né, assuntos de sempre, né, os assuntos polêmicos, né, mas com uma visão diferente, uma visão bem pragmática. Eu tenho certeza que todo mundo vai gostar. As pessoas que me acompanham sabem que eu faço de coração, né, a missão de vida, e eu tenho muito prazer de participar com todos vocês desses eventos. Só não faço mais porque acaba a minha voz, porque fica tempo demais, as pessoas já ficam cansadas de mim, mas por mim eu ficava horas e horas e horas falando, porque eu adoro esses assuntos, né? Eu quero transformar as pessoas e tirar, né, da mente das pessoas que me seguem esses conceitos e esses paradigmas errados. Chega de fazer dietas, né? Chega de fazer alimentação maluca, né? Colocar venenos disfarçados de alimentos para dentro do corpo, né? Desregular vias metabólicas, fazer trabalho para o fígado, destruir bactérias intestinais. Para de colocar venenos tóxicos para dentro do corpo, né? Alimentos que são muitas vezes mais viciantes mesmo que a cocaína. Estudos mostram isso. As pessoas têm uma adição absurda a alguns tipos de alimentos, porque são alimentos desenhados para isso, né? Com alta concentração de açúcares, sal, óleos, né? Que transformam e modificam, né, a nossa percepção do que é alimentação. A gente tem, né, na verdade, né, os mecanismos de sobrevivência hoje, eles são todos os principais causadores das doenças, né? Como eu falo da insulina, que era um mecanismo de sobrevivência que fazia o nosso corpo guardar energia sob a forma de gordura. Hoje a gente libera muita insulina e acaba que a gente fica com o corpo com excesso de gordura. Os neurotransmissores também, né? A dopamina, que é o neurotransmissor do prazer, ela era uma forma do cérebro nos gratificar quando a gente recebia um alimento com alta densidade de gordura, né? Então a gente comia um alimento com muita gordura, um alimento gorduroso, ele é muito calórico, ele é muito importante para a nossa sobrevivência no mundo da escassez. Então o que o corpo fazia? Ele liberava dopamina, que é para o ser humano ter prazer, né, de comer alimentos gordurosos. E a gente continuou com esse resquício. Então hoje quer comer, né, os gelados, as carnes, etc., alimentos com alta densidade de gordura. E a mesma coisa os açúcares. O açúcar, e principalmente o açúcar da fruta, a frutose, né? É um mecanismo que o nosso corpo desenvolveu. A gente tem prazer quando a gente come, porque a gente tinha que buscar esses alimentos, né? Alimentos com alta densidade nutricional, como as frutas, né? Com alta concentração de fibras, né? Que vão nutrir as nossas bactérias intestinais, e aí nosso corpo libera dopamina. O que acontece hoje? O ser humano fica buscando açúcar o tempo todo, porque ele tem que estar lá, ele está com os centros dopaminérgicos todos desregulados, né? Um vício daquela liberação constante de dopamina, então está sempre buscando alimentos com açúcar, né? Quando fruta exagera na quantidade, come, principalmente, né? Aí você usa o jackpot da dopamina, é você associar gordura com açúcar, né? Fez um alimento que um alimento que é altamente calórico, né? As gorduras, junto com o açúcar, isso dá um prazer muito grande para o nosso cérebro. Então são os doces, né? Os gelados, né?
aqui em Aveiro, né, ovos moles, essas coisas todas, gordura com açúcar. O nosso cérebro adora isso. Só que isso não existe na natureza, né? Não existe na natureza um alimento que tenha gordura e açúcar. Isto é uma coisa antinatural e é um disparo, né, para nossas vias dopaminérgicas para criar adição. E a gente tem que saber o antídoto, né, desse estado, né, de vício que a gente se encontra quando a gente está comendo muito esses alimentos. E o antídoto é muito simples, né? Uma das formas mais simples da gente tratar isso é como eu falo, o jejum. O jejum, ele modula os neurotransmissores do nosso cérebro. Se você já está criando uma resistência dopaminérgica, excesso de dopamina no seu cérebro, a forma que você tem de limpar os seus neurotransmissores, de forma que você perca essa adição, a forma mais simples que eu vejo para fazer isso, para você regular de novo os seus centros de dopamina no cérebro, é fazer jejum. Porque a sua dopamina durante o jejum ela vai baixar totalmente, você vai conseguir ter mais resiliência, né, a alimentação com doce, etc. E a segunda melhor forma de você melhorar essa adição dopaminérgica no cérebro é a alimentação saudável, principalmente se for rica em fibra, porque a alimentação saudável com vários nutrientes vai fazer esses centros regularem de novo e também, quando é rica em fibra, lembra sempre, né, do nosso amiguinho. A maior força, o maior poder do ser humano não é humano, é bacteriano. São as bactérias do nosso intestino, é o maior órgão, é o órgão virtual do nosso corpo, o nosso microbioma. A gente tem que olhar para os nossos amiguinhos de baixo. Não esqueça das suas bactérias intestinais. Isso é um pilar fundamental de conhecimento para você sair desse mundo, né, de formatação. É saber que as suas bactérias elas contribuem muito com a sua saúde e com o seu emagrecimento. Então coloca alimentos certos para as bactérias ajudarem você. E as bactérias são boas para tirar essa adição de dopamina porque elas levam substâncias como as gorduras de cadeia curta, os ácidos graxos de cadeia curta, para o cérebro para modular os receptores de grelina, os receptores de hipotalâmicos, né, os receptores de saciedade. Melhora a nossa saciedade, né? Modula os receptores dopaminérgicos. As bactérias intestinais têm essa capacidade. Isto chama-se pós-bióticos. Existem os pré-bióticos, que são os que alimentam as bactérias, os pré-bióticos, os probióticos, que são as bactérias boas, e os pós-bióticos, que são as substâncias que as bactérias boas produzem para nos dar coisas boas. Né? E nesse caso é o que eu estou falando, modulação de receptores dopaminérgicos. Então lembrar disso, né? Vamos colocar alimentos saudáveis durante períodos do nosso dia e ficar períodos sem comer. Tudo isso vai modular positivamente o nosso cérebro e vai ajudar a gente a perder peso. Então é para parar de colocar alimentos viciantes e a gente vai falar muito sobre isso na Maratona de Emagrecimento Saudável. Vou falar sobre outras coisas também, vou falar sobre o perigo dos lácteos, né? Eu falo muito sobre isso, né? O iogurte light que eu como todos os dias, né? O leite diet, e isso é o queijo magro que eu como e não tem problema. Tudo isso, gente, não contribui em nada para o seu emagrecimento. Para de comer essas porcarias. Os lácteos, eles são alimentos desenvolvidos para te criar proliferação, para crescer, porque é para crescer o bezerro, e adição, porque é para o bezerro não largar a mama da mãe. O leite foi desenhado para isso, ele é o fator de crescimento que faz o animal crescer e ficar viciado. É uma substância chamada caseomorfina, que o queijo é muito concentrado em caseomorfina, por isso que muita gente é adita a queijo. Ai, doutor, não me tira o meu queijinho que eu morro. Não pode. Você tem que comer queijo de uma forma recreativa, mas não pode comer todos os dias e principalmente não pode comer achando que é uma estratégia de emagrecimento. Vou comer agora iogurte light, porque na capa tem uma mulher magra e ele se chama fit. Não existe isso que fit, iogurte é para crescer. É fator de crescimento. Lembre-se sempre disso, qualquer lácteo tem alta concentração de proteínas que vão estimular vias de crescimento no seu corpo. E não pode. De forma recreativa, pode. Diariamente, não pode. Então vamos falar sobre isso. Acabou com dietas da moda, acabou com alimentos errados, acabou com alimentos tóxicos, né? Não existe mais isso. Na maratona a gente vai falar sobre saúde, sobre bactérias boas, sobre hábitos de vida saudáveis, tá bem? Vou ensinar tudo que eu sei sobre jejum.
O Daniel vai me ajudar respondendo, né, perguntando para mim, eu vou responder as perguntas mais frequentes que tem sobre esse assunto e vou fazer a apresentação que eu montei com o maior carinho. Então, gente, é só convidando todos vocês para a próxima maratona. Vou responder agora as perguntas dos meus alunos do MES. E esse estigma, né, de que a gente tem que ter restrição na comida, para de achar que você engorda pela quantidade de comida que você come. Não existe isso, não importa a quantidade do que você come. Se você comer comidas de qualidade e na frequência certa. Esqueça a palavra quantidade e foque na palavra qualidade e frequência. Vou falar muito sobre isso na maratona. Também esqueça a palavra quantidade, esqueça a palavra calorias, esqueça a palavra carboidratos. Você acha que o carboidrato é um vilão e você tem uma coisa chamada carbofobia. Né? Inventei esse termo, carbofobia é aquela pessoa que tem medo de comer carboidrato. Aí eu lembro para aquela pessoa, carboidrato complexo são as fibras. A maioria das fibras são carboidratos complexos. E eu estou falando que fibra é uma dádiva para você emagrecer. Então não existe a palavra carboidrato é ruim para o meu emagrecimento. Pare com essa carbofobia. Né? Assim como tem a gordurofobia também, não existe isso. Os macronutrientes são fundamentais para o nosso corpo, para o nosso desenvolvimento e para a nossa saúde, desde que você saiba quais e a hora certa de comer. E eu lá no MES, na maratona, que começa no dia 7 de fevereiro agora, daqui a menos de uma semana, eu vou falar bastante sobre isso, tá bem? Boa noite, tudo bem, gente? Dizer comigo com orgulho os lácteos para sempre. Ivone, para sempre eu acho que é tempo demais, né? Eu não gosto dessa palavra para sempre. Durante um processo de emagrecimento, você tem que largar os lácteos. Por dois motivos. Primeiro, porque, como eu falei, eles não vão ajudar nada nesse processo. Os lácteos são alimentos desenhados para crescer, né? E você, com 40, 50 anos, você já não quer crescer. Você quer se reparar. Se você quer emagrecer, é o contrário. Você não quer anabolismo não. Você quer consumir a sua energia. Então o lácteo não ajuda em nada isso. Quando você estiver dentro do seu peso, né, desejado, você estiver bem de saúde, etc., equilibrada, de vez em quando, se você gosta muito de comer um queijo, tomar um iogurte, etc., você pode comer. Né? Na minha pirâmide do MES, que eu vou falar da minha pirâmide na aula 3 ou 4, já não me lembro, eu desenhei uma pirâmide alimentar que para mim seria a pirâmide perfeita. Tá bem? Existe a pirâmide lá do governo americano, né, que durante muitos anos, né, a base da pirâmide era pão, massa, bolo, e é surreal, mas essa pirâmide que tem os lácteos dentro da composição, como se o lácteo fosse um alimento essencial para o ser humano. Não é, isso é claro que é lobby da indústria agropecuária lá dos Estados Unidos. Existe essa pirâmide, existe o MyPlates, e eu desenvolvi, de uma forma bem humilde, o que eu acredito que seja a pirâmide alimentar, que eu chamo a pirâmide MES, que é o que todo mundo devia seguir como a estrutura base da sua alimentação. Foi desenvolvida por mim, pode não ser uma verdade absoluta, mas é o que eu acredito e o que eu coloco nos meus pacientes, o que eu falo muito aqui e que eu vejo ao longo desses mais de 20 anos que eu faço isso, que tem resultado. Tá bem? Então por isso é que eu falo, é a minha experiência junto com o que eu estudo todos os dias. Hoje, por exemplo, eu passei o dia inteiro atendendo, eu atendi uma paciente, que se ela estiver aqui, ela pode dar o testemunho aqui ao vivo para confirmar o que eu estou a falar. A Fernanda, se você quiser falar aqui. A Fernanda começou a ouvir minhas orientações em outubro. Desde outubro até agora, quando ela teve minha consulta hoje, eu ainda não fiz nenhum tratamento nela, zero. Foi a consulta hoje e ela já perdeu 16 quilos. Já perdeu 16 quilos só seguindo as minhas orientações online. Fernanda pode falar aqui, porque muitas pessoas falam, mas eu tinha que ter uma consulta com o doutor se eu quisesse emagrecer mesmo. Não, ela fez tudo que eu falei aqui ao longo desses anos todos que eu falo, e ela perdeu 16 quilos. Ela chegou na minha consulta e falou, doutor, olha, eu já fui 16 quilos mais gorda. A partir de outubro, quando eu comecei a seguir o doutor, eu agora já estou nesse peso e, se Deus quiser, vou perder ainda mais. Se a Fernanda estiver aí, pode dar o testemunho aí ao vivo. Tá bem, Fernanda? Então vamos ler as perguntas, gente, para dar tempo de falar e depois ainda respondo aqui o pessoal que está assistindo. Olha lá, outra que perdeu 15, assisti tudo, minha saúde, perdi 15 quilos, nossa, só tenho que agradecer. É o Jorge que falou isso. Obrigado, Jorge. Fico feliz também do seu resultado. Então vamos lá. Rosário Machado, aluna do MES, fez a pergunta na comunidade que a gente tem, a comunidade do Método Emagrecimento.
Já faço suplementação de vitamina D, doutor. Um comprimido mensal de Molinar. Isto é suficiente? Para quem não conhece, que Molinar é uma suplementação de vitamina D que existe aqui em Portugal. São 22.500 unidades que você toma e que existe essa posologia preconizada pelo laboratório de você tomar um comprimido por mês. Então vai aquela explicação que eu acho que eu já fiz outras vezes para as pessoas entenderem. Está errado essa orientação do Molinar de fazer um comprimido por mês? Não está errado. É a mais correta fazer a suplementação de vitamina D uma vez por semana, pontual, uma vez por mês? Os estudos dizem que não. É claro, porque quando você faz uma alta dose pontual, primeiro que existem enzimas no nosso corpo que metabolizam a vitamina D. Uma eu já falei, 24-hidroxilase. Um pico de vitamina D, parte dela vai ser metabolizada, mas parte é armazenada. Mas qual é o problema da suplementação de 22.500 unidades mensais? Essa dose não é uma dose que preconiza os benefícios da vitamina D para imunidade, inflamação, melhorar a resistência insulínica, estimular vias de fatores de crescimento cerebrais, modular outros hormônios como cortisol. Essa dose mensal de 22 unidades, 20 mil unidades, por exemplo, é uma dose única e exclusivamente para prevenir raquitismo, para prevenir que o seu osso perca muito massa, densidade de cálcio, porque a vitamina D ela modula a entrada de cálcio, a absorção de cálcio pelo nosso intestino, etc. Se você tiver um nível mínimo de vitamina D, você consegue ter essa absorção de cálcio otimizada. Agora, não é para 90% das coisas que a gente fala aqui, né, nas lives sobre saúde. Para isso, você tem que ter uma suplementação de vitamina D ou uma exposição solar que te dê, em média, 5 a 10 mil unidades por dia. Algumas pessoas um pouquinho mais, como os obesos, os inflamados. Algumas pessoas com 5 mil estão ótimo, mas não pode ser 22.500 unidades por mês. Isto dá para, na melhor das hipóteses, estruturar um pouquinho o seu osso, para prevenir raquitismo, aquela doença de criança, que no caso do adulto chama-se osteomalácia. Tá bem? Para isto, para mais nada, pessoas inflamadas têm que tomar muito mais do que isso. Então essa dose, né, respondendo você, Osário, para você que provavelmente está no MES, que deve estar um pouquinho inflamada, que deve estar com um pouquinho de excesso de peso e etc., não, é uma subdose. A dose, Vigantol é excelente. Vigantol, aquelas gotinhas, dá trabalho porque é pequeno, foi desenhado, eu acredito, para criança. Então, um frasquinho acaba muito rápido, porque a dose de adulto seria, em média, 10 gotas de Vigantol por dia, que são 7 mil unidades. Seria uma dose boa para a maioria das pessoas, principalmente para quem vive aqui em Portugal no inverno, e acompanhar, né, depois com as dosagens séricas, que você tem um acompanhamento. Mas 22 mil unidades por mês, subdose total, você nunca vai ter níveis ótimos no sangue, pode dosar que você vai ver com essa formulação. Eu utilizo uma vitamina D daquele site chamado Vitalife, que chama-se Health Origins, que para mim é a melhor vitamina D que existe. Eu acompanho meus pacientes e esse sim eu coloco em níveis de vitamina D acima de 50, 60, que são níveis protetores contra cancros, né, anti-inflamatórios e etc, etc. Então, Rosário, vamos tratar de suplementar isso melhor. Isabela Mendes Dias. Eu acho que é Isabel Mendes Dias, né? Mas aqui está um L. Isbela Mendes Dias, desculpa, Isbela. Você tem um nome diferente, eu li errado. Olá, doutor Rodrigo. Comecei a fazer suplementos de L-carnitina com enzima Q10 e 5-HTP. Como faço jejum das 20 até as 16 horas, das 8 da noite até as 16 horas, ela faz um jejum de mais 18 horas, está ótimo. Ou até as 18 horas, excelente, né? Jejum de 22 horas aí da Isbela. Já é profissional de jejum, excelente. Qual a melhor hora para eu tomar esses suplementos? Tenho feito logo de manhã ao levantar. Tomo um chá e a seguir tomo os suplementos. Grato pela sua ajuda. Então, vamos lá. Isso a dúvida muito comum, né? E vou tentar explicar agora para as pessoas entenderem de uma forma bem pragmática. Primeiro, sempre que você tomar aminoácidos, né? Aminoácidos, como por exemplo, ela falou aqui, a carnitina,
ou o 5-HTP, né, que é a transformação do triptofano, que é o aminoácido essencial, né, ele sofre um processo de hidroxilação e vira uma substância chamada 5-hidroxitriptofano. É uma enzima que faz uma hidroxilação no carbono 5 do triptofano e ele hidroxila e vira 5-hidroxitriptofano. É um aminoácido. Então a L-carnitina e o 5-hidroxitriptofano são aminoácidos. Você não deve tomar junto com refeição, porque diminui a absorção dos aminoácidos. Aminoácido deve se tomar afastado de refeição para ele ser melhor absorvido, né? Porque ele compete com outros aminoácidos da alimentação, então fora de refeição. Porém, você quer tomar em jejum. E o aminoácido, ele é aquele pedacinho da proteína. Muitos aminoácidos, a grande maioria, tem grande capacidade de estimular a insulina e estimular vias de anabolismo no nosso corpo, que não é o que você quer no jejum. No jejum, o jejum é um processo de reparação e catabolismo do seu corpo e para a utilização de gordura armazenada, né? Na maioria das pessoas que me acompanham, eu sei que querem para isso, mas muito mais, a autofagia, etc. Então, você não pode tomar eles em jejum. Então, qual é a resposta? Para o 5-HTP e a L-carnitina, você tem que tomar eles na janela da alimentação, mas fora da alimentação. Você usa ele no intervalo entre as suas refeições, mas não quando você estiver em jejum, porque os aminoácidos podem quebrar o jejum, principalmente se ele tiver um papel insulinogênico alto ou se ele for em grande quantidade. Tem aminoácidos que você toma até 10 gramas, a glutamina, por exemplo, você não pode tomar glutamina em jejum. Nunca. Eu sei que existem médicos famosos de internet que mandam tomar glutamina com limão em jejum de manhã. Mas isso é uma orientação péssima, eu tenho certeza que no futuro, inclusive se ver minhas lives, ele vai parar de dar essa orientação. Porque eu acho que um dos melhores horários para a gente fazer jejum é de manhã, porque a gente está liberando cortisol de manhã, nosso corpo foi desenvolvido para de manhã utilizar a energia do próprio corpo a partir do estímulo dado pelo cortisol, quando a gente entra no processo de vigília. E se você comer vitamina de manhã, glutamina de manhã, Ivone, é assim, não pode acreditar em tudo que você vê na internet. Se você ouvir qualquer recomendação, busque a explicação lógica para aquilo. Não é porque um médico falou, por mais seguidores que ele tenha na internet, que ele vai estar falando a coisa certa. Inclusive tudo que eu falo, eu tento explicar de forma lógica para você entender. E mesmo assim, eu acho que você ainda deve estudar, né, em outras fontes e não acreditar no que eu falo. Primeiro, porque eu não sou o dono da verdade. Segundo, porque eu posso estar enganado, né? Eu posso mudar minha opinião e estar falando uma coisa errada. Mas eu tento explicar e tento sempre falar uma coisa que eu sei, que eu entenda. Uma coisa que eu não entendo, eu respondo logo, eu não sei. Ou então, eu explico com lógica. Então, eu vou explicar em relação ao que eu estou a falar. A glutamina, por exemplo. A glutamina é um aminoácido não essencial que o nosso corpo produz. Desculpa, eu estava falando de um aminoácido, vou aqui falar de outro agora porque eu lembrei disso. A glutamina, ele é um aminoácido que é muito utilizado, inclusive, para reparação do intestino, né? É muito utilizado para massa muscular, para crescimento muscular, para anabolismo muscular, é muito utilizado para otimização da imunidade, né? Falei de intestino, já falei de imunidade, né? Porque intestino e imunidade estão muito associados. Se alguém conhece alguém que fica tomando glutamina de manhã, manda agora essa live, que é para ouvir essa explicação, para nunca mais tomar glutamina de manhã, tá bem? Glutamina é uma das piores coisas para quebrar o jejum. Por isso que eu vou falar. A glutamina é um aminoácido não essencial. Ela é formada a partir de 3 aminoácidos. Ácido glutâmico, o glutamato, a lisina, a valina e a isoleucina. São 3 aminoácidos que se juntam, né, a partir de uma enzima chamada glutamina sintetase. Essa enzima junta esses 3 aminoácidos e forma a glutamina. Por isso que é considerado um aminoácido não essencial. A gente produz no nosso corpo a partir de alguns aminoácidos. 2 desses são essenciais. A valina e a isoleucina são aminoácidos essenciais. A valina e a isoleucina, junto com outro aminoácido chamado leucina, ou seja, leucina, isoleucina e valina, são os 3 aminoácidos chamados BCAA, Brain Chain Amino Acids, aminoácidos cadeia ramificada. São os aminoácidos usados pelos fisiculturistas para crescer o músculo. Já viram que os fisiculturistas gostam de fazer suplementação com BCAA para crescer o músculo? Por quê?
Porque eles são aminoácidos anabólicos. Eles estimulam uma via no nosso corpo chamada mTOR. É uma via de crescimento, de proliferação, de anabolismo. Então, aí você já entendeu, né? Se você toma glutamina de manhã em jejum, que tem na composição 2 aminoácidos, os 3, mas 2 principalmente, que são aminoácidos anabólicos, aminoácidos de crescimento, de proliferação, os maiores estimulantes da via mTOR. Você não pode fazer em jejum, porque você vai quebrar essa via do jejum, que é uma via de catabolismo, não é anabolismo. A glutamina é uma substância de anabolismo, ela é um alimento para o intestino, ela é um alimento para o nosso sistema imunológico, ela é um alimento para o nosso músculo crescer, mas ela não é um alimento, um nutriente que você pode usar no momento que você quer deixar o seu corpo num processo contrário ao processo de proliferação. É uma via chamada MPK, e que os maiores inibidores são as vias de proliferação, mTOR, insulina, etc. Então você está na via oposta, fazendo o suplemento da outra via. Quer fazer glutamina, quer fazer L-carnitina, etc., termina o jejum e você faz um suco verde, etc., e você pode enriquecer esse suco verde com glutamina, né? Já começando uma estratégia de anabolismo, para o corpo entrar no processo intermitente, anabolismo, catabolismo, que é o que a gente quer. Agora, você meter uma via anabólica no meio do jejum está errado. Portanto, eu que sou o famoso de falar tudo contra, né, o que a gente ouve o tempo todo, né, a pequeno almoço é a pior refeição do dia, a dieta cetogênica é a pior dieta que você pode fazer, água com glutamina e limão em jejum é o pior hábito que você pode ter para otimizar as vias de jejum, tá bem? Para isto não serve. Agora, se você faz de manhã atividade física e não está nem aí para o jejum e quer crescer massa muscular e etc., aí a glutamina realmente é um excelente nutriente que você deve fazer no seu dia a dia, tá bem? É o aminoácido mais abundante do nosso corpo. Mas, deu para entender, né, gente? No momento de jejum, você não deve fazer suplementos proteicos, né? Whey protein, aminoácidos, glutamina e etc., porque eles vão interferir, né, com as vias de jejum. Jejum é uma via catabólica, Vigantal das gotas. Então você me perguntou, 5-HTP e L-carnitina, faça fora das refeições, mas na janela de alimentação. A coenzima Q10, né, o biquinona, aquela substância que ajuda muito a nossa mitocôndria a funcionar bem, ela é lipossolúvel, não é um aminoácido. Ela deve ser utilizada na refeição, porque aí você melhora a absorção desse nutriente se você tiver com uma refeição, principalmente se essa refeição tiver gordura, tá bem? Então a coenzima Q10 é na janela de alimentação, mas diferente dos aminoácidos, dentro da alimentação, dentro da refeição, tá bem, gente? Espero ter esclarecido aqui a pergunta da Isbela, desculpa ter errado seu nome, Isbela, mas deu para entender, né? Porque isso é difícil mesmo, às vezes tem que perceber. Então, essa explicação você nunca mais esquece, né? Aminoácido vai competir com a sua comida, é pior. Coenzima Q10, que é a ubiquinona, né? Ela tem esse nome porque ela é ubíquota, é uma quinona ubíquota, o Q10 vem de quinona ubíquota com 10 cadeias isoprenóis. A coenzima Q10 é uma das melhores fontes de energia para o nosso corpo, inclusive agora nessa fase de Covid, muitas pessoas pós-infecção ficavam muito prostradas. E um dos melhores suplementos que você pode fazer é o suplemento de coenzima Q10. Toma um comprimidinho junto da primeira refeição do dia e você já sente que o corpo está com um pouquinho mais de energia. Perguntaram aqui a melhor marca. Eu, inclusive, durante muito tempo, dei aulas para um laboratório, porque eu confio muito nessa marca, eles têm um suplemento de coenzima Q10 excelente, que é a Farmanord. Farmanord, aqui em Portugal, também tem outros países da Europa, no Brasil acho que não tem, é um excelente suplemento. Você está com Covid, menina? Melhores, então. Olha, pode tomar coenzima Q10 se tiver baixa de energia. Mas também a Nau tem coenzima Q10, e outros laboratórios todos têm. A MJS tem o Mitocôndria Master, que é uma suplementação para otimizar a mitocôndria, também excelente para esse pós-Covid, com coenzima Q10, mas junto tem outros nutrientes, como o ácido lipóico, o magnésio, vitaminas do grupo B, etc, etc.
Então, pode usar essas marcas todas, que são marcas que eu confio e faço publicidade aqui com o maior prazer, sem ganhar nada em troca, porque eu quero que todos vocês usem produtos e marcas boas. Coenzima Q10 com quantos miligramas? Bom, em média, a suplementação de coenzima Q10 se começa com 100 miligramas. Você faz uma dose padrão de 100 miligramas e vê o resultado. Pode ser que algumas pessoas precisem de mais, como por exemplo 200 miligramas. Mas lembrar sempre que tem que tomar em períodos isolados também. Não é para tomar 200 junto, porque os estudos mostram que não tem tanto eficácia se você tomar 100, por exemplo, no almoço e 100 no jantar. Mas normalmente uma dose satisfatória seria 100 miligramas por dia. O nosso corpo chega a produzir 500 miligramas por dia. As nossas mitocôndrias têm a capacidade de o nosso fígado tem a capacidade de produção para colocar nas mitocôndrias, e perto de 500 miligramas por dia, 100 miligramas é uma dose de suplementação boa. Doutor Rodrigo, Luísa Ferreira Felipe, obrigado pela pergunta, também, Luísa. Doutor Rodrigo, independentemente dos desafios que nos propõem, o que mais é recomendado para emagrecer? Fazer sempre as mesmas horas de jejum ou alterar o número de horas? Ou fazer sempre as mesmas horas não cria uma certa habituação no organismo? Muito legal essa pergunta, parabéns, Luísa, porque fiz bariátrica, qual é a melhor maneira de fazer o jejum? Boa noite, tutor. Isso depende, inclusive, qual foi a técnica bariátrica que você fez e qual é o seu objetivo nesse momento também, tá bem, Renata? Porque tem gente que com bariátrica emagrece até demais e já não quer mais emagrecer, tem gente que com bariátrica ainda não conseguiu ter resultado e essa pergunta é um pouquinho subjetiva, eu tinha que depois saber mais coisas. Então, Luísa, independente dos desafios, sempre as mesmas horas de jejum ou alterar o número de horas? Vai criar habituação? Essa pergunta é muito interessante. Quantas horas eu tenho que fazer de jejum? É uma pergunta que eu ouço muito, doutor, eu faço sempre 16 horas e eu não consigo emagrecer. O meu corpo criou habituação. Eu ouço muito isso. Não emagreço com 16, meu corpo criou habituação. Pois é, esse negócio de habituação não existe. Eu nem sei o que seria a definição de habituação. Uma coisa que acontece, que é muito frequente, né? Agora as pessoas vão entender aqui, às vezes está acontecendo com vocês não percebem, é assim. Tem muita gente que está fazendo 16, 18 horas de jejum. Eu faço 3 vezes por semana, 16, 18 horas. Na verdade, nem devia se chamar jejum, 16 ou 18 horas. Para mim, isso é restrição alimentar temporária, né? Porque jejum, pelo termo, devia ser, até o jejum intermitente, devia ser a partir de 24 horas. Você fazer 24 horas já pode ser considerado um jejum, você ficou praticamente um dia inteiro sem comer. Mas 16 horas é pular o pequeno almoço. Isso não deveria ter o nome jejum, uma restrição alimentar temporária. Mas quando você faz esse intervalo de 16, 8 horas, o que acontece? O seu corpo não está recebendo alimentos e ele começa a utilizar depósitos de energia do nosso corpo. Só que o primeiro depósito de energia que o nosso corpo usa é o glicogênio. O glicogênio, o depósito de glicose, né, aquele armazenamento de glicose que a gente tem no fígado e no músculo principalmente, ele é o primeiro depósito. E você não tem ainda nessa fase a mobilização de gordura, porque isso é mais complicado para o nosso corpo, mobilizar gordura, né? Dá mais trabalho, é um processo enzimático mais complexo e não é a primeira fonte de energia que o corpo utiliza, né? Primeiro vai utilizar, você acabou de comer um óleo de coco, vai utilizar a gordura do óleo de coco, você acabou de comer um alimento com glicose, vai utilizar a glicose, mas não vai utilizar direto as gorduras armazenadas. Falar nisso de utilizar glicose e frutose, etc., quando eu estava falando lá da nossa adição à dopamina, para quem não viu, depois eu vou guardar essa live, você pode ver o início da live, que eu falei muito sobre os processos de adição de dopamina no nosso corpo. Uma coisa interessante, né, que a gente tem essa busca pelo doce, né, gostar do doce, que muito tem a ver com o estímulo para a gente buscar alimentos como a fruta, por ter... eu ia falar isso na hora e me passou, né? Por ter uma alta densidade nutricional e de fibras a fruta, mas também por ter aquela substância que é chamada frutose, que em excesso o nosso corpo é ruim, mas em pequena quantidade o nosso corpo assimila muito bem. Mas a frutose, no nosso processo de evolução, né, nesse mundo, nesse mecanismo de sobrevivência, nessa máquina fantástica, né, que o ser humano desenvolveu ao longo da evolução, e hoje aqui estamos
conversando, né, nesta live, a frutose, ela vinha a partir de frutas que a gente consumia nos períodos de verão, né, primavera e verão, para a gente guardar energia para os meses de escassez, no inverno, etc. Então a gente ia, hoje muitos animais, como ursos ainda fazem isso, a gente comia alimentos com alta concentração de frutose, né? A gente comia bastante fruta, tentava roubar mel das abelhas, etc. Para o nosso corpo, com excesso de frutose, se transformar em gordura. A frutose, no nosso fígado, ela se transforma por um processo chamado de novo lipogênese. A lipogênese de novo, a frutose ela vira gordura e é armazenada no nosso corpo, no nosso fígado e nos nossos tecidos, como um mecanismo de sobrevivência. Você comer muita fruta vai ajudar o seu corpo a comer gordura. Pouca fruta, não. Um corpo equilibrado, não. Mas muita fruta vai. Muita frutose, principalmente. De onde é que hoje vem muita frutose? Vem dos refrigerantes, dos molhinhos de ketchup, né? Dos doces que você come, o excesso de açúcar, porque é uma quantidade de frutose excessiva, livre, que entra no seu corpo. Direto vai para o fígado, direto vai virar gordura. Era um mecanismo de sobrevivência das frutas, quando você comia em grande quantidade. Hoje é o mal que destrói o fígado e adoece as pessoas. Deu para entender que é tudo mecanismo de proteção do corpo e o colágeno quebra jejum, Isabel. Com certeza, colágeno também são aminoácidos, glicina, lisina, e não pode tomar no jejum, tá bem? É melhor tomar, como eu falei, exatamente como eu falei da glutamina, etc. Para quebrar um jejum, junto com o suco verde, você pode tomar um colágeno. Entendeu, gente? Que até a nossa vontade de comer doce e a necessidade de comer frutas, evolutivamente, era um processo de sobrevivência, mas que hoje o excesso faz a gente engordar. Aí a pessoa fala, mas o que engorda não é gordura? Não, o que engorda é esse excesso de frutose. Para você ter noção, o que engorda as aves, o que engorda as vacas, né, para corte e etc., nesses matadouros absurdos que existem, né, que colocam lá todos os animais enclausurados, e o que eles são alimentados é com rações de cereais, porque essas rações são ricas em frutose e a vaca engorda mais rápido. Vê se a vaca iam dar algum alimento que fosse engordar, né? A vaca nem come carne, né? E fosse dar gordura para a vaca engordar. Não, eles dão frutose, dão cereais. O verde demora muito para engordar a vaca. A vaca do pasto demora a engordar muito mais do que a vaca que está comendo ração. É o que fazem, por exemplo, de uma forma cruel, né? Que é surreal que as pessoas ainda comam isso, o patê de ganso, né? O foie gras. Aquele patê de ganso, pegam o ganso, coitado, e enfiam um tubo na boca dele e enchem o ganso de cereal. E isso faz com que o ganso crie esteatose hepática. Aí o ser humano vai lá e come um patê de fígado de ganso, né? Que nada mais é que você está comendo um patê de esteatose hepática do ganso. O ganso ficou com o fígado gordo, cheio de gordura, né? E o ser humano usa para barrar no pão. Né? Alimento péssimo para a saúde, péssimo para o ambiente, péssimo para o animal, péssimo para a sua energia. Então, patê de ganso não existe, é um maltrato que fazem com o animal, enchendo ele de frutose para engordar o fígado dele. E quando você toma um refrigerante, você faz isso com o seu, tá bem? Não lembro porque eu estava falando isso. Ah, lembrei. Então, voltando agora ao assunto do jejum. Desculpa, só porque eu esqueci de falar nisso, não queria deixar de falar. Então, quando você faz o jejum 16 horas, 18 horas, o seu corpo está utilizando o glicogênio, né? Está usando os depósitos iniciais a partir daquela cadeia de glicose. Muito mais fácil tirar essa fonte de energia. O nosso corpo utiliza muito bem, né, a glicose como fonte de energia. Quando você utiliza a glicose, uma coisa interessante a glicose ela é armazenada junto com água. Então, nessa primeira fase de 16, 18 horas de jejum, você vai notar que você vai ter muita vontade de ir na casa de banho fazer xixi. A diurese, que acontece nessas horas, 16, 18 horas de jejum, 20 horas, é pela utilização dos depósitos de glicogênio e eliminação de água. Você começa a baixar a sua insulina e a insulina tem uma capacidade de retenção de sódio pelo rim, então você também vai eliminar mais sódio e mais água. É muito importante a reposição hídrica
e a hidroeletrolítica. Então você tem que beber água, de preferência pode beber uma água mineralizada, olha, estou bebendo aqui propaganda, água das pedras, mas, ou chás, etc. Mas é muito importante a hidratação e você está utilizando o glicogênio. Quando você começa a fazer períodos maiores de jejum, você começa a ativar as vias que vão fazer a lipólise, né? Aí começa a aquecer as enzimas lipolíticas para começar a utilizar a gordura armazenada. Então, o que eu quero dizer com isso? Pessoas que ficam todos os dias fazendo 16, 18 horas de jejum, doutor, eu só faço isso, mas eu estou vendo que o jejum para mim não funciona. Você, na verdade, não está utilizando gordura. Você está limpando seus depósitos de glicogênio, que não é mal, mas é um estímulo. Quando você começa a esvaziar o seu depósito de glicogênio, quando você vai começar a ativar a AMP-kappa, que é a quinase ativada pelo AMP, é como se fosse um termostato, né? É como se fosse aquela boia do depósito de água. Quando ela chega num determinado nível, ela aciona um mecanismo para cair mais água. Então, quando você começa a baixar o glicogênio, chega num determinado nível, você ativa outras vias. Que essa enzima quinase, ela vai e ativa outras vias, como as vias lipolíticas. Você tem que deixar chegar aqui. Só que tem muita gente que está chegando aqui, está esvaziando o glicogênio. Quando vai dar lá 18 horas, começou a acabar o glicogênio, ela come. E aí acabou. Quando você come, você libera insulina e todo esse processo, neste dia, já não vai acontecer mais. Se você faz isso todos os dias, isso não funciona. Então não é porque vai criar habituação, é porque o seu corpo não está fisiologicamente utilizando todas as vias. Qual é a melhor indicação para uma pessoa que faz jejum regular 16 horas e não está vendo resultado? É ótimo para a saúde, vai ter benefícios com certeza, mas se não está resultando como você gostaria para o peso, né? Dica aqui, mestre, para todas as pessoas que estão me assistindo que merecem. O que você faz? Faça menos jejuns diários, né? Faça menos frequência de jejuns e faça maiores intervalos. Então, uma orientação espetacular para isso é você fazer o jejum de dias alternados. Esse você provavelmente vai ter ativação das vias de utilização de gordura. O que é isso? É você come dia sim, come dia não. É muito mais fácil do que as pessoas imaginam. É o famoso jejum de 36 horas. Você faz um dia alimentação normal, toma pequeno almoço e jantar, pode fazer as 3 refeições, comendo saudável, comendo nos horários da refeição, etc. Depois você janta e não come mais. E aí você no dia seguinte inteiro não come. E vai dormir, e eu garanto para você que é muito mais fácil, você imagina, você vai tomando chá, vai tomando café, quando você vê já é hora do jantar, mas você já nem está com muita fome, vai dormir e acordou no dia seguinte, toma um pequeno almoço. Você fez 36 horas. E este já é um período em que você com certeza ativou as vias lipolíticas. Então você faz menos jejuns curtos e faz mais jejuns prolongados, de 36, depois se você conseguir faz 40, 42, 48 horas. Dessa forma, eu garanto que você vai ter uma mudança, um switch metabólico. E você começa a ter o que a gente chama de flexibilidade metabólica, vai começar a ter utilização da sua gordura armazenada. Deu para entender? Mudo não é porque criou habituação, foi porque você não estava usando a estratégia alinhada com o seu objetivo. No meu caso, eu por acaso faço muito jejum de 24 horas e até de 36, só que no meu caso, que eu não quero perder peso, eu até poderia fazer jejum de 16 horas todos os dias. Eu não faço porque eu gosto dos benefícios do jejum prolongado. Mas eu poderia, porque eu não quero perder peso, e aí eu me manteria, né, sem utilizar, só limpando os depósitos de glicogênio. Olá, doutor Maurício, boa noite, tudo bem? Se não são horas de chegar na live, mas tudo bem. Mas deu para entender? É um detalhezinho muito importante em que não é o motivo da habituação, mas sim pela fisiologia da sua utilização da gordura armazenada. Tá bem? Eu espero que todo mundo tenha entendido. Óleo de coco quebra o jejum. Óleo de coco é uma gordura altamente calórica, excelente para a saúde, mas que é uma gordura, né? Quebra o jejum. Agora, com o óleo de coco, você vai ter impacto na sua insulina? Muito pouco. O óleo de coco, né, ácidos graxos de cadeia curta, cadeia média, desculpa, eles são gorduras com muito baixo índice insulinogênico. Então, é o que chamam de jejum metabólico. Vai interferir com essas vias de insulina? Não.
Vai interferir com o tempo que você utiliza o seu glicogênio? Vai. Porque se você está colocando um alimento que tem calorias associados, embora você não libere insulina, você está dando energia para o seu corpo. Então o seu corpo não vai utilizar o seu glicogênio, não vai utilizar, não vai ativar vias, né? Para utilizar. Existe uma enzima chamada glicogênio fosforilase. É uma enzima que quebra o glicogênio. É uma enzima, é um operário que o corpo vai utilizar quando ele começar a ter a percepção que falta energia. Mas se você está dando a gordura para o corpo utilizar, a gordura é uma fonte de energia fantástica, que o nosso corpo utiliza diretamente. Vai direto para a mitocôndria, nem precisa passar pelo fígado. Esses ácidos graxos são, por isso que eles são chamados termogênicos, né? Substâncias que ajudam o nosso corpo a criar energia e calor. E excelente, mas é óbvio que isso daí vai interferir um pouco, né, com a sua utilização dos seus depósitos. Bom, vamos lá, outra pergunta. A Luísa fez outra pergunta também. Luísa bastante interessada nesse assunto. A voz está indo para o espaço. Mas vamos lá. Eu prometi esse ano eu ia falar mais devagar. Não sei se eu estou cumprindo. Mais enfático, eu estou vendo que não, mas pelo menos eu não sei se estou falando mais devagar. Eu peço desculpa aí se eu não estou falando tão devagar como eu queria. Fiz o desafio de 22 horas, comecei a dormir muito mal e fiquei muito nervosa. De 22 e 24 horas. Pois é, então, Marina, se você se sentiu mal, que eu não sei o que você diz com muito mal, ansiosa e dormiu mal, é aquilo que eu já expliquei. O seu corpo entrou num processo de resistência. Não deve manter esse jejum longo. Você faz o jejum mais curto, até onde você se sentir bem, corrige outros pilares, porque muitas vezes são alguns outros pilares que não estão ainda otimizados, como, por exemplo, a alimentação na janela da alimentação, né? O que você está comendo no momento que você come. Porque se você está fazendo jejum longo e está comendo comidas erradas, o que eu não acredito aqui no México que seja um caso, você pode ter isso. É um processo de resistência, né? Um excesso de hormese em que existe um processo de resistência do seu corpo, de cara por liberação de hormônios de hibernação, como por exemplo o T3 reverso. Um excesso dos hormônios contrarreguladores, você está fazendo pico de adrenalina e cortisol e o seu corpo não está sabendo metabolizar isso direito. Então você tem que ver as vias de relaxamento do seu corpo. Uma outra coisa que pode acontecer por esse processo é quando a mulher está passando por uma fase de climatério em que já tem uma diminuição importante da progesterona, que é um hormônio de relaxamento da mulher, ou então, se você está fazendo jejum, a mulher que é sexualmente ativa, na fase pré-menstrual, que também existe uma diminuição hormonal. Então, a mulher no climatério ou na menopausa, e a mulher, principalmente no climatério, naquela transição hormonal, e a mulher na fase pré-menstrual, se tiver com esses sintomas durante um jejum mais prolongado, não deve fazer, pelo menos ainda, um jejum prolongado nessa altura. Deixa fazer jejum prolongado na fase ovulatória, né, na primeira fase do ciclo da mulher, em que o estrogênio vai ajudar muito esse processo, tá bem? Bom, Luísa Ferreira Felipe, outra questão, doutor. Quando se faz o OMAD, One Meal a Day, né, o jejum de 22 a 24 horas, como eu fiz hoje, que você só faz uma refeição por dia, a suplementação deve ser feita com refeição ou pode ser feita a outras horas? Pode quebrar o jejum, certo? Obrigado por toda a informação. Bom, eu respondi essa pergunta, Luísa, acho que quase toda ela, né? No início da live, em que eu falei sobre isso. Depende da suplementação que você está a fazer. Volto a repetir. Suplementos de aminoácidos ou colágeno, como escreveram aí, né? Que são aminoácidos, whey proteins da vida, etc., não podem ser usados no jejum. Os aminoácidos têm capacidade insulinogênica. Por isso que eu, inclusive, falo que vocês não têm que comer proteína magra. Proteína magra virou uma moda de saúde e emagrecimento e isto não tem lógica nenhuma. A proteína ela é para ser consumida de uma forma integral, nunca quebrem a integralidade de um alimento. Isso é uma regra básica de nutrição. Isso é um mantra de nutrição. Que se o seu nutricionista, se o seu médico não falam para você,
então esqueceram, tá bem? Ouça isso, nunca mais esqueça, escreva isto, igual, bota na porta da geladeira para você nunca mais esquecer. A integralidade é um pilar da nutrição. Você não pode quebrar a integralidade de um alimento, a estrutura de um alimento, de forma nenhuma. Não adianta quebrar a estrutura do alimento e depois colocar num alimento enriquecido, né? Você refina um alimento, um cereal, e depois você coloca cereal enriquecido com fibra. Isso não existe. É aquela coisa que a gente fala, você não consegue colocar a pasta de dente de novo no tubo. Não dá para você fazer isso. Então, qualquer processo de desestruturação de uma molécula, nesse caso, uma substância, um alimento, é prejudicial. Refinamento, superaquecimento, sei lá, qualquer destilação, né? Destilação, tudo isso é destruir a integralidade do alimento, como o alimento mais natural e o mais integral possível, tá bem? Então, por que você perguntou isso? Não lembro porque eu estava falando de a cristalização também é uma forma de refinamento, né? O que fizeram com açúcar, né? O açúcar, se você come um melaço, por exemplo, né? O açúcar dentro de uma fruta, esse é o açúcar lá que está num contexto todo estruturado, né? Como eu falo, a fibra é uma jaula do carboidrato. Quando você cristalizou o açúcar, né? E fez aquele pozinho branco que parece a cocaína, e que é igual a cocaína em relação a fazer mal à saúde, a viciar, né? O pozinho branco exatamente igual, você cristalizou aquela molécula, né? E criou ali um problema grave para o ser humano. Então, qualquer desestruturação do alimento é prejudicial. Então, lembra, a suplementação de aminoácidos não pode. Eu lembrei porque eu estava falando da proteína magra. Não existe isso. Proteína você come sempre junto com a gordura, no alimento que for, etc. Né? Você está comendo ali uma carne, etc. Vai comer a carne, come a carne toda, com a gordura e com a proteína, etc. Nada, eu vou comer um peito de frango light. Isso daí é uma das invenções mais patéticas da indústria, porque, inclusive, quando você come a proteína livre, você perde o benefício da gordura, que ela é um buffer de insulina. Quando você come a gordura a proteína com a gordura ela funciona como um buffer para não deixar você fazer picos de insulina. Quando você come a proteína magra, você está fazendo um disparo insulínico. É muito mais. O índice insulinogênico de um peito de frango magro é maior do que de um peito de frango normal. Pois é, gente, é triste, você sempre ouviu o contrário, mas está aqui o Dr. Rodrigo para dizer sempre... Obrigado, Fernandinha. Para dizer sempre o que você nunca ouviu, e é basicamente isso também que a gente vai usar, vai falar no MES, né? Polêmicas, né? E as grandes mentiras que existem na sociedade. Mas o que eu estava falando? Então, suplementação à base de proteína, esquece. Suplementos à base de veículos de substâncias lipogênicas, como vitamina A, vitamina E, vitamina D, vitamina K2, coenzima Q10, né? O ubiquinona, o ômega 3, esses suplementos devem ser tomados junto com a comida, porque eles absorvem melhor junto com uma alimentação, principalmente se a alimentação tiver gordura, né, a bile vai ser ali, vai ajudar na absorção dessas vitaminas. E os outros suplementos que você, por exemplo, vitaminas do grupo B, o magnésio, a vitamina C, substâncias que são hidrossolúveis, você pode tomar em qualquer altura. O jejum, pode tomar fora do jejum, pode tomar na refeição, etc, etc. Mas, atenção ao mais. Por exemplo, a vitamina C, que é um antioxidante que a gente utiliza, né, natural, que existe na alimentação, e muita gente suplementa também o ácido ascórbico, etc. A vitamina C, ela tem um porém, quando você faz a suplementação, quando você está em jejum. O jejum é uma das formas da gente estimular no nosso corpo vias antioxidantes. O jejum é um estresse que a gente dá para o nosso corpo para ativar a autofagia, né? Um estressezinho que a gente dá ao nosso corpo, para ele se regenerar. É aquele princípio do Nietzsche, o que não nos mata nos fortalece. Quando você ajuda o seu corpo dando antioxidantes no jejum, esse processo ele não ocorre na sua plenitude, porque você está dando um antioxidante que é para dar uma ajuda para o seu corpo. É por isso que o ideal é não fazer durante o intervalo de jejum. Durante o intervalo de jejum,
Se você quiser fazer da forma perfeita, você no jejum toma água. Bebe muita água e faz jejum. Da forma também praticamente perfeita, jejum com chá. O chá limpa o seu organismo, ajuda as vias metabólicas, todos os chás. Hoje eu fiz jejum o dia inteiro tomando chá verde, maravilhoso para a saúde, etc. Às vezes faço chá de menta, às vezes faço chá de hibisco, etc. E o café também é um estímulo adrenérgico que, se não for em excesso, que se for num corpo equilibrado, não vai ser um excesso de liberação adrenérgica e não vai ser prejudicial. Agora, outras coisas todas com jejum não funcionam. O caldo de ossos. Caldo de ossos tem alta concentração de colágeno, vai quebrar jejum, é óbvio, tem muita concentração de proteína. Se o seu objetivo não é fazer um jejum hormético, não é perder peso, você pode usar, mas não é jejum, né, gente? Você está tomando um alimento que tem caloria, tem proteína. Faça hidratação, é o melhor amigo do jejum. Essa hidratação pode ser feita junto com o chá, tá bem? E eu acho que era isso, gente. Estou ficando sem voz. Muito obrigado aí por todo mundo que assistiu. Semana que vem não tem live. Espero todos vocês e mais todos os seus amigos e os familiares, etc., para participarem comigo da Maratona de Emagrecimento Saudável. Então, chá é excelente, Ana. Pode beber todo chá, se puder, diversifica o chá, tá bem? Leite em pó no café. A gente vai ter uma briga séria no final dessa live, então nem vou responder sobre isso. Você vai ver o início da live que eu falo sobre o leite, porque o leite em pó, sem pó, ele é o pó do leite, o pozinho branco, é o que eu falei. Quase que eu coloco igual o pozinho branco lá do açúcar e da cocaína. Meu Deus do céu, muito mal para a nossa saúde. O shot, sim, você pode fazer. As especiarias ajudam no jejum, né? Inclusive junto com os chás. Gente, beijão. Boa noite para todo mundo. Espero todo mundo na semana que vem, de 7 a 10, Maratona de Emagrecimento Saudável. Pode fazer inscrição ali na minha bio, no link. Fale com os amigos, fale com todas as pessoas. Vamos ter, quanto mais pessoas, melhor. Façam perguntas, podem colocar perguntas para o Daniel. Como eu falei, essa edição da Maratona vai ser muito interativa, vai ser muito legal. Espero que todo mundo goste. Estou fazendo com o maior carinho. Estou terminando as aulas ainda, não terminei. E é isso, gente. Muito obrigado por tudo. Beijão. Até semana que vem com a Maratona de Emagrecimento Saudável e depois na outra semana a gente continua com a nossa live. Tá bem, gente? Beijão, tudo de bom, boa noite e até a próxima.